Campeonato Paulista é ele, o Timão, o Corinthians. Queremos o hino do Timão e a provável escalação para o jogo de hoje. Jogo protocolar, mas o Corinthians não tem nada a ver com isso, não é não, Elia? O que o Ramon Dias está preparando para o duelo de hoje? O Ramon Dias está fazendo o que tem que fazer. Vai colocar o time completo, totalmente reserva, porque, óbvio, vai ter jogo de volta no meio de semana pela Copa Libertadores da América, pela pré-Libertadores. É óbvio que o Corinthians é muito favorito. É óbvio que o Corinthians trouxe um empate importantíssimo lá da Venezuela, mas é fato, você tem que usar o seu melhor no jogo que verdadeiramente conta, que é o de quarta-feira. Matheus Donelli, não é tão fraco quanto eu pensava, mas é o goleiro que o meu saudoso pai costumava dizer, chama gol. Vamos falar dele já, mas também tem um jogador que você já não gostava tanto no Timão e que já tá, fora. Já falaremos dele. Matheus Donelli, chama gol, cuidado. Léo Maná, fraco. Félix Torres, fraco. Kaká, mediano. Matheus Bidu, bom. Rian, médio. Charles, acima da média. Alex Santana, é bom jogador, mas até aqui ainda não mostrou ser tão bom quanto eu imaginei que fosse. Igor Coronado tem um toque de bola primoroso, tem uma batida na bola de muita qualidade, mas precisa se mexer mais para receber mais bolas. E ganha 2 milhões por mês. Romero, mediano, mas como é que eu posso ir contra o jogador que é o artilheiro da Neoquímica Arena? E para completar, Thales Magno, disparado, melhor jogador desta equipe do Corinthians, mas disparado, anos-luz do segundo e do terceiro colocados. O Thales Magno joga muita bola. Vamos falar dele então, que está emprestado ao Corinthians pelo New York City, tem contrato de empréstimo até a metade deste ano e até agora essa situação não foi resolvida, Elia. Me parece que o time dos Estados Unidos quer recuperar o que investiu 42 milhões de reais à época para trazer o Thales Magno, está esperando abrir a janela de transferências lá na Europa. O Corinthians não está demorando demais não para resolver essa situação? O que acontece? Acontece que os caras fazem besteira e depois vão pagar caro por elas. Ixi. E aí o que acontece? O que o time do New York fez? Ele estipulou o passe do Thales Magno em 13 milhões e meio de dólares. Vamos fazer uma conta rápida aqui. 6 vezes 3, 18, 6 vezes 1, 6 e 1, 7. 78 milhões. Ele pagou 40 e poucos, quer ter lucro e vai ter lucro, porque é passe estipulado. O Thales Magno é jogador de 22 anos. Muito novo. 22 anos, joga muita bola, só tem 22 anos. Então, eu não tenho dúvida. E aí eu fico me perguntando, se tem passe estipulado, o Corinthians não consegue chegar no valor. O Corinthians não consegue contratar. O Palmeiras gastou 235 milhões. Pagou 85 milhões, por isso que eu gosto de ter os números. Não tem historinha comigo. Pagou 85 milhões. É fato. É din-din na conta. Pagou 85 milhões de reais pelo Facundo Torres. O Facundo Torres joga mais bola do que o Thales Magno? Dá um desconto. Não, acabou de chegar. Mas acabou de chegar. Fez pouquíssimos Mas ele jogava rugby lá, porque ele precisa de adaptação? Não, inclusive tinha números muito bons lá fora. Números muito bons? Não diga. Então quer dizer que eu pago 85 milhões e não vou atrás do Thales Magno por menos de 70 milhões? Está de brincadeira. Eu não consigo entender estas contratações do Palmeiras. Você tá contra o Facundo Torres? Eu não tô Encheu o menino de elogios quando ele foi contratado. Eu falei que os números dele eram muito bons. Agora, você tem números bons jogando fora. O Thales Magno também tinha números excepcionais no New York. Ninguém queria que o Thales Magno saísse de lá. Ele que quis. Aí quando o jogador quer ir embora é complicado. Então, não é que o New York, vai embora, não te queremos mais. Não, nós te queremos, mas ele não quer ficar. Você não vai poder amarrar o cara na beira da cama. Né? Não dá para amarrar o Thales Magno na beira da cama lá. Então, ele teve que sair. E aí ele fica no mercado. É muito complicado essa situação do Corinthians. Se você tem um time brasileiro e, 70 milhões de reais hoje para times como Atlético Mineiro, para times como Cruzeiro, para times como o Flamengo, para times como o Palmeiras, isso é dinheiro que você vai ali no caixa, abre o cofre e pega, hein? Cuidado, Corinthians. Salve, nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, passando aqui para trazer para vocês as últimas informações do Corinthians e vamos iniciar falando sobre a saída do atacante do Corinthians, Pedro Raul,
para o Ceará. O Corinthians acabou emprestando o jogador por 1 ano e o Timão, a notícia ruim é... A notícia boa é que Pedro Raul deixou o Corinthians. E a notícia ruim qual que é? É que o Corinthians vai pagar aí uma porcentagem do seu salário lá no Ceará. O Ceará vai bancar aproximadamente uns 380 mil reais por mês e o Corinthians vai bancar uns 330 mil reais aí, que é os direitos de imagem do atleta. Corinthians, na pessoa do presidente Augusto Melo, quando foi eleito, disse o seguinte: a gente não vai fazer como nossos presidentes antecessores, emprestar jogador e continuar pagando. E o presidente tem feito a mesma coisa, porque emprestou Fagner, lateral direito do Corinthians, para o Cruzeiro, e o Corinthians hoje paga aí aproximadamente, um pouco mais, um pouco menos, mais de 500 mil reais para o jogador atuar no Cruzeiro. E agora está acontecendo da mesma forma com o Pedro Raul. O Corinthians vai pagar aí uma bagatela de aproximadamente 330 mil para o Pedro Raul atuar no Ceará. Então, são negócios ruins que o Corinthians fez lá no passado, que está ainda respingando no time na atualidade. Mas o Pedro Raul deixar o Corinthians foi uma coisa muito boa, porque quando o Ramon Dias precisou dele contra a Portuguesa no Pacaembu, ele teve umas 4 ou 5 chances claras e não converteu em gols. E por isso o Corinthians tirou aquele empate pífio contra a Portuguesa, sendo que o time Corinthians, mesmo sendo um time alternativo, tinha muito mais qualidade e acabou aí no final do jogo, aos quase 30 minutos, tomando o gol de empate e um pontinho, 2 pontinhos que o Corinthians deixou de ganhar aquele dia, que está fazendo falta para o jogo de hoje contra o Guarani. Porque o Corinthians ainda precisa de 1 ponto diante do Guarani hoje na Neoquímica Arena, pulsando com quase 50 mil torcedores, para terminar em primeiro lugar no Paulistão de forma geral. Isso credencia o Timão a fazer as quartas de finais em casa, a fazer a semifinal em casa e, se for passando, fazer também a final em casa, tudo isso na Neoquímica Arena. Então, olha os 2 pontos que o Corinthians perdeu contra a Portuguesa, tá fazendo falta, que hoje a gente precisa de 1 ponto. O Corinthians vai com o time hoje 100% alternativo, só o goleiro Hugo Souza de titular, mas tem condição de vencer o Guarani na Neoquímica Arena, porque a torcida é o 12º jogador, vai estar empurrando, vai estar incentivando, e o Timão tem condições. Último jogo da fase de classificação, mas o adversário do Timão já está definido. Será o Mirassol nas quartas de finais. Corinthians que tem uma sequência de jogos importantes, então hoje será o último dia que o Corinthians vai escalar um time reserva, um time alternativo, um time misto, cada um entende de uma forma. Por quê? Na sequência dos jogos, o Corinthians pega hoje o Guarani na fase de classificação, já na quarta-feira o Corinthians pega a Universidade Central da Venezuela na Neoquímica Arena, precisando de ganhar pela pré-Libertadores, tendo em vista que o Timão fez um jogo horroroso, um jogo apático, um jogo pífio. Corinthians teve um apagão em Caracas e por isso não ganhou o jogo. A Esporte da Sorte, para incentivar os jogadores, disse o seguinte: cada gol que o Corinthians marcasse lá na Venezuela valeria 300 mil reais para doar para a vaquinha da Neoquímica Arena para a quitação do estádio. O Corinthians fez apenas um gol. O Corinthians tinha oportunidade e a qualidade técnica de vencer esse jogo por uns 5-6-0 e faturar mais de 1,5 milhão aí para ajudar na quitação da Neoquímica Arena. O time teve cansado, o time teve morto em campo, porque os jogadores não conseguiram render o esperado. Então, por isso que trouxe esse empate pífio e a imprensa não perdoou, acabou sentando a lenha no jogador do Corinthians. Por exemplo, o Memphis Depay, o pessoal acabou pegando muito o pé dele, porque ele tem participado de muitos eventos, ele tem participado de muita festa, aniversário, programa de televisão, indo muito na comunidade, indo para a quadra Gavião da Fiel, e no último final de semana aí, na quinta-feira, ele acabou aí participando de uma noite de pôquer com o atacante santista da seleção brasileira, Neymar. Neymar já é conhecido como um jogador que gosta muito de curtir noite. E o Memphis tem que pensar em resultado dentro de campo.
Corinthians precisa muito dele. Corinthians fez um contrato de muita mordomia para o Memphis. Por quê? O Memphis, tudo que pediu, o Corinthians aceitou. Assessores, pediu segurança armado, carro blindado, né, casa, 24 passagens aéreas para a Europa. Então o Memphis deitou e rolou. Mas o Corinthians que é culpado, a diretoria do Corinthians que é culpado de ter cedido todas essas mordomias para o Memphis, né? E o Memphis deixou no contrato do Memphis o direito de pedir a camisa 10 a partir da temporada 2025. Isso aconteceu. Deixou também no contrato de Memphis, a cada 15 gols que ele tivesse participação, ele ganharia mais 1,5 milhão. Então, como o Memphis deu o toque, deu o passe para Carrillo marcar o gol contra a Universidade Central em Caracas, ele faturou 1,5 milhão. Por quê? Porque ele chegou a 15 jogos, 8 gols e 7 assistências. Então, é uma participação de 15. E aí ele teve esse dinheiro de ganhar 1,5 milhão. Então o Memphis é um jogador que tem qualidade, sou fã, gosto muito dele, mas ele tem que focar um pouco mais no Corinthians. Não pode deixar o Corinthians ficar fora das competições tão importantes. Então esse jogo do Guarani hoje é importante, né? É um time alternativo, mas tem total condição de vencer. E se o Corinthians for passando, a final do Paulistão será dia 16, né? Partida de ida, e dia 27, a partida de volta de março. E aí o Corinthians precisa estar com o time certinho, o time titular, para classificar e sair dessa fila aí de mais de 5 anos que o Corinthians não ganha um título. O último título do Corinthians foi em 2019, Campeonato Paulista em cima do São Paulo. Então, muitos anos o Corinthians precisa de sair dessa fila e pra gente conquistar título. Timão que tá aí em busca de reforços, Fabinho Soldado tem trabalhado muito ao lado do presidente Augusto Melo e tá aí estudando o mercado. Infelizmente o tempo agora é curto. Corinthians é o único time brasileiro que não fez nenhuma contratação na temporada 2025. Timão que negocia aí já há 2 semanas com o lateral esquerdo do Getafe, Argentina aí, de 31 anos, Fabrício Angileri. Porque o Ramon Dias não está feliz, não está satisfeito com os 3 laterais esquerdos que temos hoje no Corinthians, que é no caso Diego Palacios, Bidu e Hugo. Eles não estão rendendo o suficiente, a comissão técnica entende que precisa de um lateral esquerdo. E como outros times entraram na negociação querendo o Fabrício Angileri, o Corinthians deu aí até segunda-feira, até amanhã, para aí o jogador Fabrício Angileri dar uma posição pro Corinthians, se acertar com o Getafe, a sua saída, e chegar ao Corinthians para fazer exame médico. Ou isso acontece até amanhã, ou o Corinthians desiste. Timão que também estuda aí a contratação de um zagueiro. Vários nomes estão sendo cogitados pela imprensa, mas a diretoria do Corinthians ainda não soltou nenhuma tratativa aí com alguém. Se eles estão fazendo caladinho, sem falar, porque pro Corinthians tudo é mais difícil. Então, se falar, outros clubes podem entrar na parada querendo fazer a contratação. O Corinthians tem várias necessidades de reforçar o elenco, né? Porque, pra mim, o técnico Ramon Dias pediu. Pra mim, o Corinthians precisa de mais jogadores do que o técnico Ramon Dias pediu. Porque o Ramon pediu um zagueiro, um lateral esquerdo, um atacante de velocidade. Pra mim, o Corinthians precisa também de um lateral direito. Mateuzinho precisa de um cara do mesmo nível dele ou melhor para ser titular. E Mateuzinho ser um reserva de luxo, porque não dá para Mateuzinho ser titular e Léo Maná ser um reserva. Então o Corinthians precisa aí de fazer algumas contratações. Infelizmente o prazo é muito curto. Por quê? Porque a janela de transferência do primeiro semestre termina agora dia 28 de fevereiro. Então, como hoje é 23, Corinthians tem aí uns 5 dias para conseguir fazer algumas contratações pontuais para o elenco e o Timão se tornar um elenco forte. Porque hoje, na minha modesta opinião, o Corinthians tem aí um time bom, um time forte, mas não tem um elenco forte. Acho que o Corinthians precisa de um elenco para conquistar um título aí nacional ou internacional, porque
quando algum jogador titular tiver lesionado, né, ou com cartão amarelo, suspenso, o Corinthians tem outro jogador no mesmo nível técnico para substituir o jogador que está fora, que no caso é quem é o titular. Gente, quero finalizar o vídeo agradecendo vocês pelo apoio, agradecendo vocês pelo carinho e pedir meus amigos que estão me acompanhando aqui, me ajudando, que deixe aquele comentário no vídeo, deixe o seu like para o YouTube entender que vocês estão gostando e também deixe sua inscrição para a nossa comunidade continuar crescendo. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.